Bom dia, irmãos. Bom dia. Que os trabalhos de hoje sejam abençoados e purificados pelas águas. As nossas mães das águas estão hoje conosco, nos ajudando, cuidando de nós com todo o amor que vem das mães. Que Nossa Senhora esteja sempre conosco. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia, caríssimos. Bom dia. No amor de Cristo, nosso Senhor Jesus. As dádivas da vida são regadas com os pingos orvalhais de cada manhã, quando vós acordais e já percebeis o raio do sol aquelerando sua pele, fazendo com que abrisse os seus olhos para ver a imensidão do mundo que Deus lhe proporciona. Assim, caríssimos, eis o milagre da vida, eis o milagre da fé. A fé é uma constante a cada abrir de olhos e ver a imensidão à sua frente. A fé, para que tudo se regularize em vossa vida, não é muitas vezes o que está por aqui planejado, mas sim o que está prontificado a acontecer em vosso caminho. A fé é para que tu movas para frente, sem nenhum empecilho, tirando os desagravos do dia a dia, para que tenhais a força locomotiva de ações necessárias para que a luta continue. A luta não pela sobrevivência, mas a luta contra si mesmo, contra antagonismos, contra percepções errôneas, enganosas, mas ainda enfáticas dentro do ser. Caríssimos, a luta interior muitas vezes é maior do que a exterior, pois dentro de ti não há ninguém, apenas você mesmo. Muitas vezes a guerra maior contra o inimigo abundante é contra a própria pessoa, que afirma, desafirma, nega e positiva os seus próprios pensamentos. Pensamentos codificados, pensamentos influenciados, pensamentos abusivos e amenizados pelo próprio ser. Mas, uma vez essa pessoa, esse ser ínfimo na terra, abjetado pelo seu anjo da guarda, pelo seu anjo guardião, protetor, pode amenizar muito a situação de seus pensamentos e resoluções. Envolvam-se mais com esse anjo guardião, o qual lhe é responsável para colocar-lhe novamente ao prumo das decisões. Decisões muitas vezes que não parecem corretas, mas adiante são satisfatórias pelo resultado final de uma breve solutiva numa problemática que muitas vezes era imensa, sem saída, mas que agora você vê aquela luz no fim do túnel. Um túnel extenso, escuro, tenebroso muitas vezes, mas necessário atravessá-lo, pois não existe travessia sem esforço, seja a pé, seja por canoagem, seja de qualquer meio. Se for a pé, o
Você tem que se esforçar fisicamente para que se corra, para que se ande, para que se caminhe em direção à outra ponta. Pela canoagem, haja forças em vossos braços, decisões e foco no pensamento para que não desvie da posição náutica e consiga atingir a ponta da outra orla. Caríssimos, assim somos todos nós movidos pela fé, objetivando atingirmos as solutivas de todas as problemáticas envolventes. Mas acima de tudo, meus irmãos, em Cristo Jesus, tenham confiança no Pai, tenham confiança em seus mentores, seus anjos da guarda, pois são incansáveis trabalhadores de Deus e de Jesus. Bravos trabalhadores que não se rendem ao desânimo, a qualquer presságio ruim, pois eles estão ali aguardando que vós vos escutais. Assim, decidis também as vossas próximas ações. Com o sangue de Cristo, nosso Senhor, seja derramado a todos vós, com as bênçãos de Mãe Maria e as bênçãos finais do Pai Maior. Hosana nas alturas. Deus, tende piedade de nós. Jesus, tende piedade de nós. Maria Santíssima, tende piedade de nós. Fortalecei os nossos corações, Pai, para que tenhamos sempre a fé firme nos nossos corações e nas nossas mentes, para que não percamos nunca o vosso caminho, a vossa direção. Senhor, Pai de todos nós, ilumine os caminhos que estão obscurecidos neste mundo, porque tem muitas pessoas que precisam encontrar a sua luz. E nós, Pai, que nunca desistimos, iluminai os nossos caminhos, para que possamos trabalhar em vosso nome, em vossa glória. Maria, Mãe Santíssima, que nunca abandona o seu Filho, oremos por ti, nossa Mãe, para que possamos tê-la sempre acalentando os corações do que sofrem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome de Deus, de Jesus, graças a Deus, graças a Deus. O Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 6, a pergunta é de número 305. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada depois da morte? Resposta dos espíritos: não. Ele a revê pouco a pouco, como alguma coisa surgindo do nevoeiro, e à medida que fixa nisso sua atenção. Já foi relatado em vários livros, tem vários vídeos que decorrem sobre esse tema do desencarne, né? Se nós, quando desencarnamos, se levamos essas lembranças assim que nós acordamos do outro lado, assim que recobramos uma certa consciência do outro lado, né? Assim como os espíritos
já desencarnados, eles têm uma memória das vidas anteriores, ou durante as sessões os trabalhos de desobsessão, eles porventura, tenham perdido certa parte dessa memória, e os mentores ajudam a recobrar essa memória durante os trabalhos para que eles vejam o quanto estavam relutando numa ignorância que não era adequada naquele momento em cima daquela pessoa que eles estavam cobrando. Eles provam para a gente que existe sim uma memória das vidas anteriores, das nossas experiências anteriores. E assim como nós temos durante a vida toda, a nossa memória, do encarnado, é o mesmo processo, praticamente, do outro lado. Então, por exemplo, quando nós já temos uma certa idade, alguma coisa assim, já mais avançado, ou por alguma até doença, enfim, alguma dificuldade neurológica, a gente tenta lembrar coisas da nossa infância. E muitas vezes essas imagens, elas vêm, parece que dentro de um nevoeiro, de uma neblina grossa, e a gente não consegue lembrar dos detalhes. Às vezes lembra do todo, mas não dos detalhes que você queria ver, dos detalhes que você queria saber, ou se lembrar de alguma coisa. Então fica aquela coisa meio nevoada, meio, parece que dentro de uma neblina. A mesma coisa que, segundo estudos, relatos, vídeos, enfim, palestras, de especialistas no assunto, dizem que quando se acorda do outro lado, isso independente de como você vai desencarnar, como o ser desencarnou, é gradativa, de uma maneira gradativa também, tá? Por quê? Porque ainda levamos as sensações, os sentimentos de um ser humano carnal, A gente tem toda ainda aquela sensação de revolta, de tristeza, de angústia, enfim, do que seja, dentro da gente. Então não é fácil esse desvínculo, por isso que existem muitos espíritos que demoram muito tempo para poder sair de uma colônia, para poder sair de um hospital, para poder sair de um tratamento, porque eles ainda estão muito enraizados com aqueles sentimentos que ele tinha enquanto encarnado. Então, quando a pessoa acorda, abre os olhos de novo, é como se estivesse voltando de um sonho. Só que ao contrário, o sonho é o momento que ele estava encarnado. Quando ele abre os olhos, ele se vê num outro lugar, num outro ambiente, é a mesma coisa. Se você acordasse, você encarnado, acordasse e não reconhecesse o seu próprio quarto, onde que eu estou? Você acordaria tranquilamente? Você acordaria de maneira tranquila, apaziguada? Ou você já ficaria nervoso? Primeiro perguntou onde é que eu estou, como eu vim parar aqui, Então é a mesma sensação, é o mesmo caso quando o desencarnado abre os olhos pela primeira vez no mundo espiritual. Por isso que muitas vezes eles estão acompanhados de mentores ou de enfermeiros, eles devem estar em macas de hospitais. Infelizmente existem aqueles que acordam em ambientes não muito aprazíveis, como no Umbral, por exemplo, Vale dos Suicidas, mas aí, infelizmente, são situações que a própria pessoa, pelo seu livre-arbítrio, escolheu, Então, é uma maneira mais abrupta de se acordar, É uma maneira, vai ter muito mais trabalho para poder corrigir, para poder compreender, para poder absorver o que aconteceu, Por isso que nós devemos seguir aqui, enquanto estamos caminhando nessa terra, seguir com preceitos de amor, de compreensão, fazer o bem, compreender o próximo, deixar para lá muitas coisas, para que o nosso ser fique cada vez menos pesado com essas sensações,
para que quando nós possamos acordar, né, do outro lado, nós estejamos já um pouco mais leves, um pouco mais propensos a aceitar uma nova vida. Porque a morte não é o fim, a morte é um novo começo. É apenas uma porta, uma passagem, uma transição de um capítulo que se findou para que se inicie um novo capítulo, que você vai retomar com atividades, com aprendizado, mesma coisa, né? Mas muitas vezes esse novo caminhar, né, ele é muito mais leve, muito mais propenso a ser leve, dependendo do que você deixou da porta para trás. Então estejamos sempre cientes que o que nós fazemos aqui não é só reflexo, não é só refletido adiante em consequências aqui vividas. Todas essas ações que nós temos, todas as resolutivas que nós damos aos problemas, ou ações impensadas muitas vezes, refletem não só aqui nesse plano, mas depois, quando nós tivermos que dar continuidade ao nosso caminhar. Graças a Deus. Deus meu Pai, pedimos a vós que permita que os mentores espirituais, tanto do Alexandre quanto do Vanderlei, possam se manifestar nesse momento e que possam nos trazer uma palavra de alento, de amizade, de amigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Alegria da vida, Maria vos dá. Alegria da vida, Maria vos dá. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha você! Bom dia. É o Peito Velho fazendo presença com a Nossa Senhora Jesus. Oh, meu filho! Olha, umas confusão que muitas vezes que vocês têm na cabeça são os outros que colocam para vocês. Mas, meus filhos, quantas vezes nós temos que falar para vocês coar esses pensamentos? Você não toma um café com aquele pó, porque você vai sentir um gosto muito mais forte na boca, um gosto ruim, aquele pó fazendo coisa desagradável dentro da boca de você não vai gostar. Filho, a mesma coisa os pensamentos, as palavras, os gestos. Se um filho chega para você e fala umas coisas que é ruim que nem um pó, você tem que coar, porque aquilo que vai sobrar é o que vai ser agradável para você absorver. É aquilo que você vai ter que absorver, mas não para ficar com você. É para refletir, é para pensar. Muitas vezes, para servir de aprendizado para uma situação sua também. Muitas vezes, filhos, aquele que chega perto da gente no momento de desespero nosso, no momento de angústia, no momento de tristeza, onde você não vê solução para nada, às vezes, e muitas vezes, aquele irmãozinho ele foi intuído por algum anjo da guarda, por um mentor, para ser trazido para perto de você. E aí ele vai falar as coisas que você precisa escutar. Porque as mesmas coisas vai encaixar com a tua situação. É assim. Só que você muitas vezes não quer escutar porque você é uma pessoa egoísta. Filho, o egoísmo
ele cobre muitas vezes a visão nossa, porque você está pensando em você mesmo, com muita força, muita vontade, e acaba esquecendo que os outros também passam por situação, muitas vezes até pior que a sua. Mas não, a sua sempre tem que ser a pior, né, filho? Isso é egoísmo, filhos. É veneno para a alma. O remédio é orar. O remédio é refletir. O remédio, meus filhos, para essa doença do egoísmo é você se prender no seu anjo da guarda e refletir. Refletir que o mundo não gira só em torno de você, que o mundo é grande, mas é bom, que o mundo é grande, mas roda, e se ele roda, você também sai do lugar. Você pensa que você está parado? Mesmo aquele que não quer andar, está rodando junto com o mundo. Por isso que vem um dia depois da noite e a noite depois do dia. Oh, meus filhos, dá uma chance para vocês mesmos escutar o que o interior fala. Não seja egoísta. Não seja aquele que vê ou quer ver o próprio umbigo. Ei, tem gente que nem cuida dos seus umbigos. Quer ficar cuidando dos outros. Mas, filhos, reflexão é bom para a cabeça e para a alma. A reflexão é muito aprendizado. É você se colocar na vez do outro. Por isso o egoísmo aí não tem vez. Não tem espaço para ele. Porque você tem que abrir a cabeça para pensar como que está a vida também do outro. Será que está melhor que a sua? Será que ele tem mais dinheiro que você? Será que ele tem mais alegria que você? Ou se a doença dele é pior que a sua? Ou se a situação na casa dele está um pouquinho pior que a sua? Será que ele comeu ontem? Será que conseguiu beber ontem? Será que conseguiu dar carinho ontem para os que estão lá na casa dele? Diferente de você, né, filho? Que teve o que comer, que teve o que beber, que está rodeado da sua família te dando força. Tá vendo, filho? Muitas vezes, aquela pedra que nós sente no sapato da gente, machucando o pé, estorvando, é só um pedrisquinho de nada perto do sapato do outro, que está ensanguentado, que está machucado, que muitas vezes nem tem mais sapato. Vamos pensar, meus filhos. Vamos pensar e esbanjar amor. O amor que conduz à verdade. Esse mesmo amor que vai te conduzir à verdade que você precisa ver, que você precisa sentir e que você também precisa dar. Oh, meus filhos, vamos continuar nessa caminhada, vamos continuar nas reflexões e no aprendizado. Graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus. Graças a Deus.